A nossa reflexão hoje, ela começa com duas indagações que nós encontramos no Catecismo Maior de Westminster, que são as seguintes perguntas. A número 1 e a de número 91. A pergunta número 1, ela diz: qual é o fim supremo e principal do homem? Aí a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isto com base em Romanos, capítulo 11, 36, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Salmo 73, versos 24 a 26, e João, capítulo 17, versos do 22 ao 24. Já a pergunta 91 é a seguinte: qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. E a essa resposta nós temos como base Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, Miqueias, capítulo 6, verso 8, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Então, se nós temos essas duas perguntas, qual é o fim supremo e principal do homem e o que Deus requer do homem, qual é o dever que Deus requer do homem. Temos este conhecimento e temos vivenciado este conhecimento. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 3, versículo 10, dizendo assim, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há nem sequer uma pessoa justa na face da terra. Nesse mesmo capítulo, no verso 23, nós temos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhando a esses dois versículos e contemplando a Bíblia visual com infográfico, ela faz um destaque para nós a respeito dos ensinamentos de Romanos sobre o pecado. A carta aos Romanos, que Paulo escreveu à igreja que se encontrava em Roma, ela apresenta como ideias centrais o seguinte: Deus é justo, as pessoas não. Como vimos em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. No verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus é justo, as pessoas não. A salvação só pode ser encontrada por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz. Veja que a própria palavra nos ensina que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Veja que também em João 14,6 Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirma o que fora dito pelo profeta Isaías em Isaías 59, 1 e 2. Quando ele deixa claro que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Eu vou ler para nós o texto para que fique melhor na nossa memória. Isaías 59, nos versos 1 e 2, nós temos: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, nós vemos claramente que o profeta Isaías deixa claro que quem nos separa de Deus são os nossos pecados. A terceira ideia central encontrada no livro de Romanos é: por meio da morte de Jesus, Deus confere sua própria justiça a todos que creem. E isso você recebe por fé, não é por vista, é por fé. Mas o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós temos: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Seguindo ainda sobre esta definição, o verso 2 nos diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E no verso 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo fundado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam, ou não aparecem, dependendo da versão que você tenha. E o último objetivo, ou ideia central em Romano, é que o poder do Espírito Santo capacita os cristãos a viverem corretamente. A palavra diz, e assim nós vemos na prática, que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, concretizou a promessa que ele fez, lá em Gênesis 3,15, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Veja que você e eu,
seres humanos, precisamos ler as Sagradas Escrituras. Precisamos entender os ensinamentos que ela nos traz, para que possamos confessar os nossos pecados, pois são eles que nos separam de Deus. Mas a própria palavra nos ensina, o apóstolo João nos diz em 1 João 2,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. À medida que nós, pela fé, confessamos a nossa situação a Deus e pedimos a Ele a sua misericórdia, Ele nos restaura em Cristo Jesus, o Senhor. E através de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando tudo se faz novo na vida do ser humano, nós podemos desfrutar o que é dito no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é pela fé que você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Isto mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus na cruz. Porque ele na cruz disse ao Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando Jesus faz essa declaração, está concretizando o que foi dito em Isaías capítulo 53, que aprove a Deus moê-lo em prol daqueles que nele creem. Então veja que você e eu precisamos andar por fé. Fé em Deus, através da ação gloriosa de Cristo Jesus, e quem nos dá essa compreensão é o Espírito Santo de Deus, que tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você e eu precisamos entender que o pecado separa o homem de Deus, mas a morte de Jesus Cristo na cruz leva o homem de volta a Deus. Então, quando você e eu queremos saber um pouco mais sobre a questão do pecado, um dos livros das Sagradas Escrituras que podemos ler e que vai nos instruir sobre o pecado, um destes livros é o livro de Romanos. Eu li Romanos 3:23 e tem Romanos 5:12. Nos diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. É assim que nos diz o verso 12 do capítulo 5 de Romanos. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Não há uma só pessoa sem pecado, como nós citamos em Romanos 3:10. Em Romanos 2:12, olha o que diz o texto, Romanos 2:12. Você e eu precisamos observar as Escrituras para que a gente possa, dia após dia, ir aprendendo com o Senhor, quão precioso é andar na presença dele. Romanos 2:12 nos diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, sobre a lei serão julgados. Seguindo ainda os ensinamentos apresentados em Romanos, lembre-se, o pecado existia antes da lei. Porque o pecado entra no mundo através de Adão. E a lei Deus só apresenta para nós quando o Senhor convoca Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. E é nessa trajetória que Deus dá a lei a Moisés para que conduza o povo. Então, o pecado já existia antes da lei. Aqueles que não conheceram a lei não são julgados por ela. Além desses ensinamentos citados em Romanos 2:12, 5:13, 3:23, 5:12, nós ainda temos outros ensinamentos sobre o pecado e o cristão. Ensinamentos esses que nos mostram que o homem, sem Deus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados, como é apresentado em Efésios capítulo 2, verso 1. Mas nesse mesmo capítulo 2, no verso 8, nos diz que pela graça o ser humano é salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso nós também enfatizamos aqui nessa reflexão a fé. Apresentamos os versículos do capítulo 11 de Hebreus, de 1 a 3, para que você e eu possamos entender o que é fé e que venhamos andar pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. Mas seguindo o contexto, a questão dos ensinamentos sobre o pecado, quando você lê Romanos 6, versos 1 e 2 e o verso 11. Mas pecado não produz mais graça. Não pense que
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É assim que a palavra nos ensina. Mas o Senhor não espera que eu venha pecar mais para que mais graça possa contemplar. Pelo contrário, Ele espera que você e eu abandonemos o pecado e andemos na presença dEle. Porque isso é resposta à obediência a Deus, como nós citamos, o que Deus requer do homem. Deus requer que o homem tenha uma vida de obediência. Os cristãos estão mortos para o pecado. Pois em Isaías 1,18 nos diz que ainda que o nosso pecado esteja vermelho como a escarlate, se passar sobre nós o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Ainda vendo a questão em Romanos, no capítulo 6, verso 1 e 2, e o 6, no 6, 6 e 7, e ainda no 6, verso 14, o pecado não tem poder sobre os que foram salvos pela graça. Os cristãos não são mais escravos do pecado. Por que não são mais escravos do pecado? Porque foram libertos pela ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, o Senhor. Quando você olha em Romanos 4, 25, 6, verso 2, verso 11, verso 23, você vai contemplar que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito nos é dado através de Jesus, pois Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado. O pecado não deve dominar o corpo dos cristãos. Por isso, o cristão, ele precisa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Veja, quando você lê o Salmo 1, verso 2, nos orienta que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que tudo nos vá bem. Pois seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não cai. E tudo quanto ele fizer prosperará. Mas isso acontece mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, nos diz, em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Tudo que você quiser fazer para a glória de Deus, você precisa estar em Cristo Jesus, o Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos garante presença diante de Deus, porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos dá vida e vida em abundância. É tanto que Ele nos diz em o Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, que 10 que diga, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida em abundância. João, capítulo 10, verso 10. No verso 30 é, eu e o Pai somos um de Jesus, que Ele e o Pai são um. Você e eu, se quisermos gozar inteira comunhão com Deus, nunca esqueça, só através de Jesus Cristo. Porque sem Jesus, o homem se encontra morto em seus delitos e pecados. Mas em Cristo Jesus, o homem passa a ter vida eterna com Deus. Porque Ele, Jesus, justificou diante de Deus aquele que nele crê. Se você crê em Deus através de Jesus Cristo, você tem vida eterna com Deus. Porque fora de Jesus não há salvação, só em Jesus. Lembre-se, o ser humano é pecador. O ser humano está separado de Deus. Mas a solução para o ser humano se encontra em Cristo Jesus, o Senhor. É assim que nos ensina a palavra de Deus. E tomamos como base maior para essa reflexão o que é descrito no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, que nos apresenta os ensinamentos a respeito do pecado. O que é que acontece com o ser humano sem Deus? E o que é que acontece quando o ser humano se encontra por trás da cruz de Cristo? Sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Com Cristo, ele recebe vida eterna com Deus. Que Ele, o Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos conduza em bom termo, nos dê discernimento da sua palavra, para que possamos dia após dia, momento após momento, buscar a face dele e poder, através da ação gloriosa de Jesus, declarar que é Filho de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe e que tenhamos um dia e uma semana cheio da graça de Deus. Quem vos fala aqui é a missionária Maria Zélia Araújo, membro da 2ª Igreja Presbiteriana em Campina Grande. Que Deus nos abençoe. Amém.